Esse estudo ele começou de uma forma exploratória. Existe um dado global, que é o Global Surface Water, desenvolvido por um pesquisador chamado Peckel. Esse dado ele disponibiliza as variações na paisagem desde 1986 até 2021. A gente começou a observar de forma exploratória o resultado desse dado global com alguns lugares que a gente conhece aqui na região, né? Um deles, por exemplo, Caburini, que as pessoas já migraram mais de 4 vezes ali nessa comunidade por conta da forte sedimentação que tem na frente da comunidade. Então, a gente começou a perceber que esse dado global ele se encaixava muito bem com a realidade da região e depois a gente começou a explorar isso para os dados regionais que a gente tinha aqui no Instituto, que são os dados do SIND, né? Do Sistema de Monitoramento Demográfico do Instituto, e a gente viu o potencial da associação desse dado global com esses dados regionais desenvolvidos aqui pelo Instituto de gerar as informações. Então, a principal informação desse trabalho é justamente a informação de perigo. As comunidades estavam expostas ao perigo tanto de erosão como de sedimentação. Só que depois que a gente começou a explorar os dados do SIND, a gente percebeu que tinha muito mais informação para ser explorada, como no caso a questão da vulnerabilidade, da exposição dessas comunidades, e com isso a gente foi desenvolvendo um índice de risco. Então a gente conseguiu, com essa associação de dado global com dado regional, chegar a um resultado muito interessante, que é justamente identificar essas comunidades que estão em zonas de risco por conta da forte erosão e sedimentação na região. Então praticamente os destaques do estudo que eu posso dizer, né, é justamente o potencial que tem esses dados globais unificados com os dados regionais desenvolvidos por instituições como a nossa aqui no caso, que conseguem enxergar, compreender o território de uma forma bem mais intensa, mais presente do que outras instituições que não conseguem ter esse nível de detalhamento das informações, principalmente em questão socioeconômica. Então, basicamente a gente só conseguiu ter esse resultado por conta dos dados do SIND, né, que proporcionou a gente conseguir ter esse nível de detalhamento e um nível também de informação a esse ponto, né, de saber quais comunidades que estão realmente com mais riscos do que outras. Basicamente isso. Então, o nosso entendimento de risco, ele basicamente ele é composto por 3 variáveis principais, né, o perigo, a vulnerabilidade e a exposição. Basicamente o perigo é esse dado global que a gente tirou, conseguiu extrair a informação, né, de quais comunidades estão sofrendo erosão, quais estão sofrendo sedimentação. A exposição e a vulnerabilidade a gente acabou tirando dos dados socioeconômicos levantados pelo Instituto Momirauá, que é justamente comunidades que têm maiores populações, comunidades que têm alguma certa infraestrutura, né, centro comunitário, ou até mesmo ambulância, né? Tem algumas comunidades que têm digamos assim, essas características que vão dar a ela um índice maior de vulnerabilidade, um índice menor de exposição, né? Estão expostas mais ao perigo. E isso tudo, na verdade, é uma junção, né, de uma metodologia que a gente faz, que é justamente essa multiplicação da exposição, do perigo pela exposição e pela vulnerabilidade. A gente criou vários pesos justamente com essas informações segmentadas. E os detalhes você pode observar no artigo. O que é interessante é que quando a gente fez a revisão bibliográfica da região, né, também essa revisão bibliográfica ao mesmo tempo ela ajuda a gente também a validar essas informações que a gente foi observando das comunidades, dos padrões dessas comunidades que estão sofrendo mais erosões, outras mais sedimentações. A gente começa a perceber, sim, já tem outros autores que indicam que essa região sofre bastante migração por conta, principalmente da erosão. Lógico, o que a gente também chama a atenção é que a maioria das pessoas coloca muito enfoque só na erosão, só nas terras caídas, né? Mas a gente também percebe no estudo que a sedimentação, o assoreamento, né, dos rios, ele também provoca essa migração. A gente percebe agora, nessas últimas 2 secas, que muitas comunidades ficaram isoladas. Então essa forte sedimentação ao longo dos anos vai fazendo com que as comunidades se vejam obrigadas a migrar dali por conta desse difícil acesso. Até mesmo não migram para outra localidade distante, alguma localidade próxima, como o caso de Caburini, que já fez
4 migrações, né? Tá indo para, se eu não me engano, está indo para a 5ª mudança. Eles vão mudando a comunidade para mais próximo do rio, porque o rio vai ficando muito distante. Então existe sim, vários autores citam, né, essa migração, existe sim essa influência, e é isso, né? O que é interessante também, uma coisa interessante do estudo é que a gente compreendeu a área da reserva Mamirauá, mas também a área de entorno. Então nessa área de entorno você pega ali a margem direita do rio Solimões, onde tem terra firme. Então tem toda uma dinâmica geomorfológica que mostra, né, que nas curvas de meandro, alguns lugares onde a intenção é mais intensa, que a terra firme também a terra firme não, a terra caída, ela também é atuante na terra firme, né? Que a gente imaginava que no começo do estudo ia ter um impacto maior só na área de várzea, que os solos são mais susceptíveis à erosão, todas essas questões, né? Mas a gente começa a perceber também que na terra firme ocorre também muita erosão, né? Muitas terras caídas. A relação, ela tem sim uma relação, a gente sabe disso, né? Tem aí a gente está vivendo isso, está vivenciando essa questão. A gente só não consegue afirmar 100% que realmente tem influência, está tendo um aumento, porque o estudo ele não abrange os últimos anos, ele vai só até 2021, os dados globais que a gente usou. Com certeza, na discussão, né, do artigo, a gente fala um pouco dessa questão das mudanças climáticas, inclusive dessa sinergia com outras áreas da ciência para conseguir tentar fazer o esforço de compreender melhor o que está acontecendo na Amazônia, principalmente quando envolve essa questão das comunidades, né? Mas é difícil a gente afirmar, eu acho que isso aí é um desdobramento para o próximo estudo que a gente está desenvolvendo, justamente tentar compreender melhor essa relação. O que a gente percebe nos últimos anos, os 2 últimos anos que teve 2023 e 2024, que foram secas extremas, que sim, houve um aumento dos casos notificados de terras caídas. Isso tem proporcionado, né, a gente observa, né, começa a observar que tem proporcionado um aumento dessas terras caídas, dessas secas extremas. Mas eu acredito que ainda é muito cedo para a gente poder afirmar. É necessário outros estudos, é necessário a gente analisar vários outros tipos de dados para a gente chegar nesse ponto, de poder falar assim, as mudanças climáticas estão aumentando as terras caídas ou os assoreamentos.